Alexandre de Moraes adotou como procedimentos nos casos relacionados ao 8 de janeiro a intimação somente das testemunhas de acusação, obrigando as defesas a levar os depoentes para as audiências no tribunal. Essa... O nosso ditador, ele que é tudo aquilo que vocês sabem, aquele que deve ser louvado à força pelos séculos dos séculos, Alexandre de Moraes, adotou como procedimentos nos casos relacionados ao 8 de janeiro a intimação somente das testemunhas de acusação, obrigando as defesas a levar os depoentes para as audiências no tribunal. Essa prática tem causado receio entre os advogados dos acusados pela PGR de articular um suposto golpe de Estado em 2022. Esses advogados disseram que a falta de intimação de testemunhas pode inviabilizar depoimentos considerados cruciais para os acusados. 3 ministros do Supremo, que não tiveram os nomes revelados, disseram à Folha que o procedimento adotado por Moraes, mesmo não sendo mais convencional, é uma espécie de antídoto válido contra as defesas que tentam arrastar os processos por longos períodos. Nossa Senhora, né? Veja se os processos estão há 30 anos no Supremo, né? Por que não usam esse antídoto? E aí tem a seguinte questão, né? Eu não vi os autos quanto a essas queixas aos advogados da mesa, Ana Paula e Jeffrey. Eu não vi, então eu não posso dizer o que aconteceu, de fato. Eu sei que, pode ser que, porque depois que começa a denúncia, e eu não sei se ele está falando, né, das denúncias que foram admitidas no dia 26, que envolvem o presidente Jair Bolsonaro, se são outras ações penais, mas o fato é que depois de aceitar a denúncia, o juiz ele instaura, né, a fase de instrução. Então ele vai chamar quem ele quer ouvir. Você arrola a testemunha lá na defesa prévia, né? Aí o juiz fala, olha, você quer que eu intime? Geralmente é assim que funciona no caso. Você quer que eu intime ou você traz? Você assume o ônus, né, a responsabilidade de trazer a sua testemunha. Agora, ele pode fazer também, ele intima primeiro as testemunhas da acusação, mas aí na audiência a defesa também vai ouvir e perguntar a testemunha da acusação e depois ele intima as da... Então eu não sei o que está acontecendo muito bem aí. Como é a Folha que está falando disso, eu não posso pôr as minhas fichas, porque a Folha não sabe nada de jurídico. Caso meu mesmo, a Folha já publicou cada absurdo, né, que eu perdi na justiça para Chico e Gil, não perdi para ninguém. Eles protocolaram a ação e a Folha escreve o que ela quer sem checar com a outra parte. Então eu não sei o que está meio acontecendo. Então, né, vamos ponderar essas coisas aí, caso vocês conheçam algo concreto, nós podemos ir mais a fundo. Mas parece estranho. Isso parece muito estranho. Eu anotei 2 termos aqui. Principal termo, antídoto. Vê como eles declaram que eles são ditadores, né? Eles já estão sem vergonha de assumir a tirania. Antídoto quer dizer que as defesas, então, viraram veneno. Eu sou um veneno no processo. Um veneno contra os tiranos. Antídoto você usa contra veneno. Isso daqui, para falar uma verdade. Isso aconteceu exatamente dessa forma e me fez refletir o seguinte. Nós estamos tratando aqui de uma defesa contra uma prova diabólica. É uma prova diabólica. Imagina, você cria uma ficção e você tem que se defender de uma ficção. Como que você se defende de uma ficção? Não se defende. Não se defende. Então veja só, imagina só. Pavinato, Ana Paula, eu matei alguém. Chega uma cartinha lá em casa e fala assim, Jeffrey, você matou o professor Suano. Às 10 da noite de um sábado, embaixo de um ponto de ônibus. Não, mas espera lá, eu não matei o professor Suano às 10 da noite de um sábado. Eu estava jantando no restaurante tal. Tanto que o Flávio Dino estava na mesa do lado. O G. Dias estava na mesa do lado. Eles me viram jantando lá. Né? O que acontece?
eu tenho o direito de, quando eu sou denunciado, é assim que funciona. Eu indico as minhas testemunhas. Eu vou lá e vou colocar. Eu estava no restaurante tal nesse horário e o Flávio Dino estava na mesa do lado. O G. Dias me cumprimentou na entrada do restaurante. Ele pode provar que eu estou lá. Até me ofereceu uma água, você fala. Me ofereceu uma água. Exatamente. Eu gostei da risadinha. É tipo a risadinha do Chaves. É do Chaves. É do Chaves, boa demais. É um suco de tamarindo. Então veja, aí eu coloco lá na minha resposta, eu quero ouvir o G. Dias, o Flávio Dino. O Código de Processo Penal, que é específico para processo penal. Isso aqui é um processo criminal. Ele diz que o juiz intima a testemunha. Por que que o juiz intima a testemunha? Porque eu não consigo pegar o Flávio Dino pela mãozinha. O que o Alexandre de Moraes fez foi o seguinte... Para pegar a mãozinha precisa ter uma mãozinha. Né? Então você imagina, Pavinato, o Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: as testemunhas do Ministério Público, o oficial de justiça vai bater na casa de cada um e vai intimar. O oficial de justiça vai na casa de cada um, vai bater na porta e falar, você tem que comparecer esse dia, esse horário, nesse local. Quem te intimou foi o Alexandre de Moraes. Alguém vai faltar essa audiência? Ninguém vai faltar essa audiência, o Alexandre de Moraes que está mandando. Agora, no caso das minhas testemunhas, ele falou, se a defesa quiser ouvir alguém, traga a sua testemunha. Eu arrolei o Flávio Dino como testemunha, eu arrolei o G. Dias como testemunha, eu arrolei também o Alexandre de Moraes. Ele vai ser mais fácil porque a testemunha estará presente, né? Eu vou dizer, uma das minhas testemunhas está aqui de toga, por gentileza, né? Então tem uma que vai facilitar. Mas como é que as defesas levarão suas testemunhas? Ele falou isso expressamente. E o pior, Pavinato, agora invertendo totalmente isso daqui, tem denúncia que sequer foi aceita. Tem réu que sequer está sendo tecnicamente processado. E ele já está dizendo que não vai ouvir as testemunhas do réu. Por exemplo, o processo do meu cliente, ele ainda não é tecnicamente processado. A PGR denunciou, vai ter uma sessão, essa que foi televisionada no caso do Bolsonaro, onde o juiz vai decidir, receba ou não receba a denúncia, ou seja, processo ou não processo. Ele já se antecipou antes de falar, esses que serão processados, já fez uma futurologia que ele vai receber, esses que serão processados e eu vou condenar depois, né, eu não vou ouvir a testemunha de ninguém. Isso é um jogo de cartas marcadas. Por quê? Porque eles querem terminar esse processo em 2025. Eles já se utilizaram de todas as estratégias possíveis para terminar esse processo em 2025. Já começou no STF. Então, já começa lá porque termina lá. Né? Terminando no STF, inelegibilidade e preso, porque qualquer condenação acima de 8 anos no Brasil, cana, xadrez. Então já começa no STF. Opa, o André Mendonça, por exemplo, pode pedir vista. Manda para a primeira turma, porque aqui só tem companheiro. Faz na primeira turma. Como que a gente faz para acelerar ainda mais isso? Não houve as testemunhas das defesas. Ou seja, você arrolou as testemunhas e no final de contas o único que arrolou nessa história foi o Alexandre de Moraes. Ele arrolou todo mundo no Brasil. Exatamente. Ele deu cada rolada... Se não me engano, para Vivi, isso aconteceu com aquela grávida de 8 meses que está sendo processada também pelo 8 de janeiro e o motorista do ônibus poderia comprovar que ela só chegou lá depois dos acontecimentos, só chegou em Brasília depois dos acontecimentos e ele também não foi intimado. Agora, a gente vê um modus operandi aí do STF que além de querer essa celeridade do processo, doutor Chiquini, vem dificultando realmente que as defesas comprovem qualquer coisa que seja contra a narrativa de ficção que foi criada. Porque qualquer testemunha que traga, de repente, um fato relevante, ou mesmo as provas que não foram, na sua integralidade, disponibilizadas para as defesas, agora nós tivemos recentemente o fato de que até o Felipe Martins não conseguiu que fossem liberados o seu georreferenciamento, não é isso? Porque existem coisas que podem surgir dessas provas que vão provar mais ainda, de forma mais escancarada, os abusos cometidos por essas autoridades, em especial Alexandre de Moraes. Que quando o Alexandre de Moraes arrola, o referenciamento é sem gel. Exatamente. Por isso que não tem georreferenciamento. Então, assim, além dessa questão da celeridade, essas provas, ou essas provas não liberadas, ou essas testemunhas não arroladas, ou não intimadas, perdão, podem trazer, sim,
provas de que essa ficção é toda uma mentira, uma farsa. Então, eles estão realmente deliberados e sem medo nenhum de seguir em frente com relação a essa postura. Vergonha e sem juízo, sem medo, você quer e eu preciso, esse senhor cara de pau. No caso do Felipe Martins, aí já o georreferenciamento simplesmente constataria Eu tenho a problema falha. com isso também. O meu caso também tem problema com isso. Qualquer processo no Brasil, eu consigo esse georreferenciamento em uma semana. Por exemplo, o júri, que eu faço bastante júri. Eu vou lá e peço, o que é esse georreferenciamento? É a ERB. geolocalização. ERB. O referenciamento é para fazer coisa agrária lá. Localização. Que chama de ERB, exatamente. né? Que se chama Estação Rádio Base. Meu celular está aqui em cima da mesa, eu sou curitibano. Hoje, se o juiz pedir para a TIM, que é a minha operadora, a Sabe TIM que vai você tá aqui. mandar um relatório. É excepcional, é muito legal. Vem em Excel, é muito organizado. Ele não tem que ligar para o sistema de atendimento ao assinante? Não, ele não Porque precisa. se tiver, eu já desisto. Se eu sou advogado, eu já desisto. Então, aquele lucro do inferno. Que o juiz nem é cliente, ele liga, eles mandam na hora. Ele manda um e-mail, né? Não precisa ser por Itamaraty. Então, aí vai dizer, ó, o Jeffrey está em São Paulo, horário tal. É um PDF super legal. E o processo de júri, por exemplo, eu vou lá e peço pro juiz. Eu quero a ERB de 2024. Vem um extrato em Excel de 2024. Mas peraí, o STF acabou de liberar a ERB no Brasil. É piada. Tá. Aí, pra final, discute essa. Tem lá, por exemplo, no meu caso. A acusação tá utilizando essa ERB para acusar meu cliente. Eles estão falando assim, especificamente assim, do dia 11 ao dia 18, o tenente-coronel Azevedo estava em Brasília. Ele é de Goiânia. Do dia 11 ao dia 18. No dia 15, eu tenho uma foto dele em casa, no aniversário dele em Goiânia com a família. Pera lá, que acusação é essa? Você tá falando que do dia 11 ao dia 18 o cara tá em Brasília. Eu tenho uma foto do cara em casa no dia 15, que era aniversário dele com a família. Aí eu falo o seguinte, essa ERB que a PF tá usando tá errada. Então veja, a PF falou, eu tenho a localização do tenente-coronel Azevedo. Eles não mostram, eles só falam que tem. Aí eu vim para a Suprema Corte e falei, eu quero ter acesso à ERB, que é a Polícia Federal que tem. Faz 6 meses que eu estou tentando ter acesso. E não vai ter, provavelmente, né? Pois é, acabaram de Fica por negar isso também mesmo, do Felipe fica Martins. por isso mesmo. Coisa que no Brasil você consegue em 5 dias, em qualquer processo. Claro, conseguiria, né? Porque daí agora vai baixar de cima Eles para não baixo contam. e ninguém mais vai... É que agora não tem mais como eles retrocederem, porque a mentira que eles contaram se tornou tão grande que eles não têm como recuar nem para pedir desculpa. É. Porque se eles recuarem para pedir desculpa, eles terão que ser afastados de qualquer forma. Eu juntei, Porque não eu tem mais juntei a credibilidade foto. à instituição. Eu juntei a foto, eu contestei, eu falei, ó, que legal essa informação de vocês e essa foto aqui, o que eu faço com ela? Exato. E eles têm uma mania agora, lá no STF, é que fingir que não lê a defesa. É. Você defende, você mostra, você comprova. Eles fazem o conchavo, eles fingem que não lê, e que escreve choral, ai, a democracia, a democracia, choral, indefiro, ponto. Aí você embarga, eles não respondem, choral, e aí acabou o processo. Porque eles passam por cima sem ler. No caso do Clezão, volta ao caso do Clezão. Clezão morreu. No mínimo houve abuso de autoridade do Alexandre, porque a lei de abuso de autoridade diz que o juiz que não analisa no prazo razoável o pedido de soltura, aquele que tem os requisitos para, pelo menos, trocar a modalidade preventiva, deixar a prisão e ter uma cautelar, ele comete crime de abuso de autoridade quando não faz em prazo razoável. Aí você pega, põe todo o calendário do processo, com a data do pedido, e vê que nunca foi deferido. Aí o Toffoli olha e fala assim, não tem prova aqui, só tem o calendário do processo. O que ele queria? Um mapa astral? O que esse energúmeno queria? Um mapa? Eu não sei. Mas daí o pessoal da turma vai e acompanha, porque eles adotaram essa postura. Eles não leem, escrevem qualquer coisa, e aí vem os jornais, né, a Folha, o Estado, e fala assim, olha, eles aqui fundamentaram muito bem, olha, institucional. E digo mais, é institucional, está aqui argumentado na decisão. Aí você vai pegar a decisão, uma porcaria, que nem a recepção da denúncia da semana passada, que foi publicado o acórdão, e tem trecho da ementa que não está fundamentado em nenhum dos votos. É uma coisa muito louca. Então a gente continua aqui, na verdade, discutindo qual o valor da pensão,
pro bebê que nasceu de uma mulher trans que engravidou por ter entrado sozinha numa banheira de motel, sem água. É isso que a gente está discutindo. Tem um embargo de declaração sem decisão indo para 4 meses. Embargo de declaração se julga em 2 semanas. Esse caso que você está trazendo, doutor Chiquini, ele esclarece exatamente isso. Quer dizer, você tem uma prova, pelo menos uma foto, né, do seu cliente em Goiânia, obviamente tem testemunhas que não serão intimadas, você tem que levá-las, e que vão comprovar o quê? Que esse documento com a geolocalização do seu cliente, ele está errado ou fraudado. Foi pela companhia que enviou esses dados, ou a companhia enviou outros dados, se ela for confrontada, ela fala, não, o que eu enviei é esse aqui. Opa, o daqui está diferente, porque o daqui fala que ele estava em Brasília. É a mesma coisa que acontece com o Felipe Martins, que o sistema de imigração americano falou equivocadamente que ele tinha entrado no país. Então você vai pegando isso em vários processos. Então são muitas irregularidades e talvez muitas fraudes, porque se esse documento foi fraudado por alguém. Quem? Como que eu não Quem? vou comprovar? No teu caso, Como questionar se eu não vou nem ter Eles não acesso? querem que a gente prove, exatamente, por isso eles estão dificultando as testemunhas. E se eu contratar uma perícia, que isso eu faço normalmente. Então vem a Herb, eu sempre contrato uma perícia a analisar aquele PDF. Tem PDF não Excel, aquele extrato. Tem como analisar tecnicamente por perícia aquele extrato, ver se procede. Exato, que a planilha qualquer um vai lá e pode alterar. mudar. É porque o sistema assim, da pessoa. A pessoa, para onde ela vai, dá a localização, mas a planilha pode alterar. Mas por isso que precisa da perícia, porque se ela for, deu. Eles estão escondendo as provas, se ela porque for, as provas vão escancarar várias fraudes. Se fosse um processo de verdade, Pavinato, mas não é um teatrão. Essas denúncias nem poderiam ser recebidas. Esse caso tinha que ser convertido em diligência. Então funciona assim, eu só vou discutir se eu recebo ou não uma denúncia se a defesa já teve acesso a tudo. Eles estão recebendo denúncias, sendo que as defesas ainda não tiveram acesso à acusação. Isso viola o contraditório, porque o contraditório é saber do que estou sendo acusado para apresentar minha resposta à acusação. Nós apresentamos as respostas à acusação sem ter acesso a elementos mínimos da acusação. O meu cliente ele é acusado exclusivamente com Herb. A acusação dele é em cima disso. E eu tenho que confiar, que o relatório está correto. Você não pode periciar o documento. Não, você veja, o Branco está tudo confundido, Arthur. Eles tá confundindo aí. Não, eu não estou intimando a testemunha da defesa porque eu estou intimidando, né, a defesa, né, já troca. Não, o contraditório está plenamente garantido nesses processos, né, mas assim, é a decisão contraditória. O único contraditório que tem no processo é o juiz, ele mesmo, nas suas decisões. É uma vergonha isso. Exato, e por isso que a gente fala aqui que, na verdade, a anistia, ela está errada, não tem anistia nenhuma, tem nulidade dos processos. Eles devem ser extintos, não tem anistia. Né? É que a anistia virou um plano B, dado que eles não vão ceder. O plano B virou a anistia, mas no fundo está tudo ilegal. E o plano que vai ser jogado fora pela tese do indulto. A tese do indulto presidencial vai jogar fora todo o plano da anistia, mesmo que seja uma bobagem, com todo respeito, que deveria ser a nulidade do processo. Nós vamos chegar nesse ponto que isso está pegando fogo. O pessoal da STF, o Celso de Mello entrou nessa discussão para trazer umas coisas que eu acho um absurdo. Agora, vamos falar. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.